20 de julho de 2017, com direito a sal grosso para espantar a má fase, São Paulo bate Vasco e volta a vencer após 9 partidas de jejum. Com outra grande atuação de Vanderlei, Santos derrota a Chapecoense na Vila. Falando em goleiro, Jailson pega pênalti e garante empate do Palmeiras contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Corinthians perde Jadson e Pablo no começo do jogo e fica apenas no empate contra o Avaí. E ainda, Grêmio vence e vê diferença para o líder cair para 6 pontos. Tá lá, Gazeta Esportiva ao vivo, e a gente já abre o programa falando do empate do Corinthians contra o Avaí. Apesar de conseguir chegar à marca dos 29 jogos sem saber o que é derrota, a igualdade no placar não foi tão comemorada porque o Timão viu a diferença para o segundo colocado cair para 6 pontos. Além disso, a partida na ressacada fez Pablo e Jadson se machucarem, o que pode ser um problema para a sequência da temporada. O Corinthians foi até a ressacada enfrentar o Avaí e os donos da casa chegaram primeiro nesse chute de Júnior Dutra. Na sequência, Jô fez bem o pivô e encontrou Maicon na área, mas o camisa 8 tirou do goleiro Douglas e mandou para fora. Hora de usar a cabeça na partida. Primeiro é o Avaí, quem chegou com perigo, e depois foi a vez de Pedro Henrique cabecear para a defesa de Douglas. A linha de impedimento do Corinthians falhou e Júnior Dutra deixou o Juan na cara do Cássio. Ainda no primeiro tempo, Rodriguinho tentou abrir o placar chutando forte. O Corinthians insiste nesta bela jogada que começou no chapéu de Maicon e terminou com o chute para fora de Jô. Na etapa final, o Avaí perdeu uma oportunidade incrível. Leandro Silva chutou cruzado e Simeão, debaixo do gol, mandou para fora. A equipe paulista tentou reagir com Marquinhos Gabriel, que errou feio o alvo. Mas os donos da casa estavam bem no jogo e após boa triangulação na esquerda, Joel chutou na trave. Ainda teve tempo de Guilherme Arana mandar na área e Betão cabecear contra o próprio Patrimônio, na trave. O rebote, Jô caiu na área e Rodriguinho teve o chute travado. E ficou nisso, Avaí 0, Corinthians também 0. Não tem que abalar nada, gente. O campeonato vai ser definido nas últimas rodadas, né? Não adianta, o campeonato é difícil, a gente disparou no início, isso é bom, mas a gente sabe que não vai conseguir manter 87, 88, 89%, a gente sabe, né? Então a gente não tem que abalar, continuar trabalhando, então estamos no caminho certo, estamos liderando, mas vai ser definido nas últimas rodadas do campeonato. Nós aqui trabalhamos com os pés no chão. O Corinthians foi campeão em 2015 com 81 pontos, 71% dos pontos. Eu trabalho com essa média, né? Então a expectativa foi criada para vocês. A gente sabe, a gente trabalha de jogo a jogo, né? Estamos bem, estamos conscientes de tudo que está acontecendo em preparação para o próximo jogo agora. Tem muita gente que vai chegar aí ainda, pode esperar. Hoje é o Grêmio, o campeonato é difícil, o Avaí foi e ganhou lá dentro de Porto Alegre. Tem muita coisa para acontecer ainda. Tá? É o Grêmio que está mais próximo, mas tem outras equipes que vão chegar também. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Tudo é uma questão da forma como você observa. Se o Corinthians, de repente, chegasse a 6 pontos de vantagem agora, nessa fase do campeonato, estaremos aqui dizendo, nossa, que vantagem incrível conseguiu o Corinthians. Mas como ele vinha num campeonato excepcional, incomum, inacreditável, chegou a abrir 10 pontos de vantagem. E aí, nossa, agora só tem 6. Só 6 de vantagem. Como se fosse pequena. Não é tão pequena assim, mas também não é uma vantagem capaz de permitir que a gente crave. Corinthians campeão brasileiro. Mas ainda existe uma distância, sabe, muito grande. É um Corinthians que está invicto no campeonato muito difícil. Só a invencibilidade e o próprio aproveitamento do Corinthians é algo fora do normal. E o empate em Florianópolis também me parece algo normal. Ou não, mestre? Alberto Helena Júnior. Sem dúvida. Que é normal, é normal. Agora, a questão parece que tange por dois lados. A questão da confiança. Se o Corinthians começar a perder a confiança, aí sim é que pode acontecer
o desastre, porque o Grêmio está crescendo nesse sentido. Segundo, elenco. Começa agora a fase que os jogadores começam a se machucar. Porque o Corinthians tem um time muito bem montado e mais 3 reservas ali à altura. 3 ou 4. Vou definir, tipo Camacho. Mas o Camacho, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, talvez, se voltar a jogar bem. Enfim, esse problema vai começar a perturbar o Corinthians. A questão dos jogadores machucados. Perdeu o Pablo, perdeu o Jadson. Se perder mais 1 ou 2 desse negócio, o Rodriguinho, mas não sei quem, o negócio começa a complicar. Você vê que o Grêmio jogou também sem 2 jogadores fundamentais. O Jeromel e o Luan. E ganhou bem. 3-1. Então está crescendo. E o Corinthians está começando a dar sinais de que pode trepidar. Embora ele pudesse ganhar esse jogo, hein? Pudesse ter ganho esse jogo. Teve aí. 2 bolas na trave, além, né? Mas também podia ter perdido. Claro. Era um jogo difícil, complicado. Mas o importante é que o treinador do Corinthians tem noção disso. Ele sabe o que faz. Ele sabe que o Corinthians estava numa fase excepcional, algo fora do comum. Portanto, que agora pode ter que entrar mesmo naquela baliza natural de um campeonato tão competitivo quanto esse. Que era aquela ideia, né, do campeonato do Corinthians, que era aquele aproveitamento fora do comum, e o campeonato real que tinha lá na vice-liderança o Grêmio, o Santos, Palmeiras. O Jadson realmente vai fazer muita falta, vai ficar, ele quebrou 2 costelas. Um mês fora. Pois é, 1 mês fora, e é o jogador mais importante ao lado do Rodriguinho. Então vai ser muito sentida a falta dele. Imagino, já que a gente vai ter mais detalhes do Corinthians ainda hoje, mas imagino que o Carille opte pelo Camacho para fazer a função, até porque o Marquinhos Gabriel também está sentindo. O Pablo também está machucado, veja só. O Corinthians perde uma referência na zaga, perde, né, uma referência no meio campo. E o negócio começa a ficar chato. Pois é. Acabamos de falar do Jadson, é isso aí. Vamos à nossa enquete, gente, que justamente fala sobre esse jogo da ressacada, né? Na quarta-feira passada, não sei se vocês lembram, quando a distância entre Grêmio e Corinthians era de 10 pontos, o Renato Gaúcho disse que o time do Fábio Carille ia começar a dar aquela despencada básica na tabela. Hoje, com a distância em 6 pontos, a gente quer saber o seguinte: o técnico gremista teve razão na previsão feita semana passada? Isso é, o Timão ainda vai continuar despencando e despencando e despencando? Sim ou não? Acesse o site gazetaesportiva.com e dê a sua opinião. É natural, né, que não mantenha essa regularidade perfeita aí pro resto da vida, né? Acho só que, por precisão jornalística, né, o Renato realmente disse que o Corinthians ia despencar, fez essa previsão. Sim, depois ele fez meia-culpa. Depois ele disse que, na verdade, ele não quis dizer isso. Ele quis dizer que o Corinthians vai tropeçar. Tá, né? É a mesma coisa. Não é. Ele quis ser fino, ele quis disfarçar, né? Ele não quis ser desrespeitoso. Né? Quer dizer, despencar eu não acredito, mas alguns tropeços o Corinthians vai ter sim. Tanto que o Corinthians tem uma partida difícil com o Fluminense também fora de casa agora. Só que até aí o Grêmio pega o São Paulo também fora de casa. Não sei, não acredito no Corinthians despencando, não. Acho que mantém uma vantagem, se não confortável, mas uma vantagem. Não precisa ser um gênio, né, também, né, Alberto? Não vai manter a mesma regularidade, não, do Renato Gaúcho. Não é meio óbvio que ele falou. Claro que, naturalmente, o time vai oscilar em alguns momentos, mesmo o Corinthians sendo maravilhoso como ele é. Quando ele fala assim, o Corinthians vai despencar, pode apostar nisso, ele está menosprezando. É pejorativo, é desrespeitoso. Por isso que ele fez a correção. Não pegou mal no Corinthians, não foi legal. Eu disse aqui, é fanfarronice. Você não pode falar isso de um outro trabalho, que é sério, que é profissional. Vai despencar baseado no quê? É menosprezar um trabalho. Agora, que vai tropeçar porque é um campeonato difícil é uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Sim, tudo bem, mas de toda maneira não é nenhuma coisa assim mirabolante que ele falou. É óbvio que existe uma oscilação
ao longo de um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Diga, Alberto. A língua portuguesa cria certos problemas para as pessoas que a desconhecem. Mas o caso é o seguinte: o Corinthians pode despencar, sim, se perder a confiança. Entendeu? Por enquanto está tropeçando, simplesmente. Continua invicto, líder, 6 pontos à frente, o que é muito significativo. E se ficar tropeçando, vai despencar. Exatamente. Em clima de decisão e apoiado por 22.574 torcedores que compareceram ao Morumbi, o São Paulo venceu o Vasco com um gol relâmpago do Lucas Prato e encerrou a sequência de 9 jogos sem vitórias no Brasileirão. Veja como foi o jogo na reportagem do Alexandre Silvestre. Sal grosso no Morumbi. Fé e força para libertar o até então incaível São Paulo do terror que o ameaça. Não há motivos para comemorar, mas para empurrar o time para fora do Z4... Em vez de cornetas, o som do apoio. Como eu te amo demais, o dia que tu existe, eu não quero sorrir nunca mais. Profetizando uma ascensão repentina, Hernanes está a caminho. Eu espero que ele chegue com a mesma intensidade com que tem atuado nesses últimos anos e fazer com que a equipe ganhe ainda mais com a sua chegada. Eu acho que isso sim será um fator importantíssimo e a ser comemorado futuramente. Falar da figura do Hernanes como jogador é até desnecessário. Mais do que tudo, é uma figura assim que tem um vínculo, uma energia, um sentimento pelo São Paulo que acrescenta muito num momento como esse. Vem mais por aí? Vem. Se outros virão, alguns podem sair. Por enquanto, o Rodrigo Caio não abandona o barco. Eu espero que hoje seja o começo da nossa volta às vitórias, a fazer bons jogos e sair dessa zona de desconforto. Uma mudança na escalação. Edmar estreando na lateral esquerda. Na arquibancada sobe a temperatura. 22 mil torcedores encaram o frio da noite paulistana para aquecer a paixão pelo tricolor. No primeiro ataque, Cueva serve de bandeja para Lucas Prato, sem dó nem piedade. Em seguida, Jusilei é brilhante. Não podemos dizer o mesmo de Wellington Nem. Bruno Paulista tenta pegar Renan Ribeiro de calça curta. Várias vezes. Cara a cara, Cueva e Prato vacilam. Bruno não amplia por um tris. O Vasco, antes do intervalo, dá o troco. No reinício, Rodrigo Caio sobe sozinho. Aí não, defesa São Paulina. Dando sopa pro azar? Tô falando. Cuidado. Tá pedindo pra tomar. São Paulo encolhido. Segura o resultado. Que sufoco. 1-0. Ufa. Vitória suadíssima após 9 rodadas. 3 pontos importantíssimos. Porém, o tricolor continua na zona da degola. Eu espero que melhoremos ainda mais, voltemos a atuar com um pouco mais de segurança, um pouco mais de equilíbrio. Eu acho que aprendemos a sofrer um pouco, uma equipe um pouquinho mais posicionada. Eu acho que isso daí foi muito importante para que alcançássemos esse primeiro resultado. Ajeitando o terreno, temperando a reação, que venha o Grêmio. Para o churrasco da próxima segunda no Morumbi, o dono da casa garante, no mínimo, o sal grosso.
Eu tenho minhas próprias superstições, a torcida tem suas superstições, o clube tem suas coisas. Tudo ajuda para sair dos malos momentos e para melhorar. Querido mestre, o senhor falou sobre confiança no caso do Corinthians, que pode ser responsável por um eventual despencar, né? No caso de São Paulo, pode ser a vitória que permita a confiança para sair dessa zona desconfortável, lamaçal, que é a zona do rebaixamento. O pessoal deve achar que é o sal grosso. Agora, eu acho que, na verdade, precisava era refinar esse futebol do São Paulo, com jogadores adequados. O Hernanes talvez possa dar um pouco mais de consistência ao meio de campo do São Paulo, que é fraco, porque esse Jonathan Gomes, não sei de que cartola tiraram, porque não me parece um jogador no nível de um time que pretende resgatar sua história e tal, sua gloriosa história. Mas vamos ver. Gosto do Marcos Guilherme, mas gostava também do Wellington Nem, que ele jogava muito no Fluminense, veio para o São Paulo e não está jogando nada. E vive machucado. E esse menino Marcos Guilherme está chegando, né? Que era lá do Atlético Paranaense, também despontou no Atlético como uma grande promessa e tal, veloz, habilidoso, goleador, e depois começou a cair de novo. Despencar, né? Despencar. Tropeçou e despencou. As palavras do programa de hoje. Na Ilha do Urubu, Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo movimentado, principalmente no primeiro tempo, quando foram anotados 4 gols. Na segunda etapa, o destaque ficou nas mãos de Jailson, que pegou um pênalti de Diego e se manteve invicto na Série A vestindo a camisa do Palmeiras. Do Urubu lotada. O Flamengo saiu na frente do Palmeiras logo aos 7 minutos de partida, com o Pará aproveitando boa assistência de Guerreiro. Os visitantes chegaram ao empate aos 31 minutos. Zé Roberto deu excelente passe para William Bigode, bater na saída do goleiro Thiago. A virada palmeirense aconteceu 11 minutos mais tarde. Mina lançou Roger Guedes, que invadiu a área e tocou para o fundo do gol. A resposta rubro-negra foi rápida. Guerreiro levou a melhor sobre Luan para deixar tudo igual no Rio de Janeiro. Os donos da casa tiveram a chance da vitória após pênalti de Michel Bastos em Giovânio, aos 26 do segundo tempo. Mas na cobrança, Diego parou em Jailson. E ficou nisso. Flamengo 2, Palmeiras também 2. Hoje a gente fez algumas coisas diferentes, como no primeiro tempo o Michel pela lateral, o Bruno e o Tietê sem aquele volante pegador para nós termos uma condição de jogo. Foi ruim, foi muito ruim, tudo. Primeiro tempo nós fizemos 2 gols, mas a gente não pode se iludir. Foram 2 gols nas 2 chances que nós tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se ele faz o 2-0, mata o jogo, e teve chances para fazer, muitas. No segundo tempo, nós estabilizamos com o Thiago, passamos o Michel para a ponta esquerda, o Zé para a lateral, fazendo uma cobertura um para o outro, o Zé mais defensivo, encaixou muito bem o sistema defensivo. Eu acho que acabou justo, não é o que a gente queria, mas é um resultado que fora de casa, jogar com o Flamengo aqui empolgado, um jogo que já é um clássico de tudo que se criou ano passado, ainda muito mais, não é um mau resultado não. O Flamengo perdeu um único jogo lá para o Grêmio, é muito forte nesse novo estádio, novo antigo estádio, né, que virou a casa do Flamengo, sem dúvida, sem falar, né, que o Jailson, veja só, né, o ano passado ele entrou no lugar do Praz na condição de terceiro goleiro, que o Wagner não deu muito certo, se tornou um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Isso aí terminou invicto. Pois é, e continua invicto, né? E aí ele pega o lugar do Praz e vai e pega um pênalti, ou seja, é para dar moral, é para ficar mesmo e no como momento titular. Em que muita gente está questionando o Praz. Isso. Então, sabe, soma uma coisa com a outra. Agora não pode mexer, e não pode mesmo. Agora não pode mexer.
O diabo é que o Praz está com o negócio de renovar contrato. Então isso aí complica mais a vida do rapaz. Agora, para o Palmeiras realmente foi um empate, como se diz, com um valor de vitória. Mas o que realmente me intriga é esse Flamengo, rapaz, com tanto recurso. É Diego, Everton Ribeiro, é Giovânio, Pô, o cara não consegue. E o técnico é um rapaz inteligente, a gente vê pelas declarações dele, pela fala dele, tudo. É um cara articulado, não sei se é inteligente, mas é um cara articulado. Luiz Ricardo? Hein? Luiz Ricardo? Luiz Ricardo. Tá pressionadinho Zé da Estrela, Ricardo. né? Zé Ricardo, isso. Zé Ricardo. E ele não consegue fazer esse time jogar um futebol do nível que se exige desse time, desse elenco. Insiste, continua com aquele negócio dos 2 volantes. Pô, o cara tem um Everton Ribeiro no time. Tem Diego. Tem Diego, tem esse Conca que joga, não consegue jogar, tem o Giovani, tem o Everton, tem Guerreiro. Pô, monta esse time mais ofensivo, sabe? O Everton Ribeiro começou aqui no Corinthians como lateral esquerdo. Ele sabe marcar, ele tem movimentação nesse sentido, não é o cara que fica lá, não é o Ganso que fica lá parado no meio do campo, não. Então, pô, bota o cara, faz um time mais ofensivo, mais Flamengo. O Flamengo tem dinheiro, tem torcida que ninguém tem, camisa, história. Oh, meu Deus, e não engrena, pô. Flamengo foi um dos melhores times que eu já vi jogar, aquele Flamengo dos anos 1980, com Zico, Adílio, Júnior. Os maiores times Seria muita ousadia pensar no Jailson na seleção brasileira? Não, ainda assim. Aí já é muito too much? É too much? Ele precisa primeiro se garantir como titular do Palmeiras. É cedo. Não, Alberto, não? Não ousaria, eu não? acho que é difícil por causa da idade, sobretudo. Né? Que ele é um rapaz de 35, 36 anos, por aí. Bom, mas o Praz foi convocado uma vez também. Sim, mas o Praz também não vai na seleção, né? Foi na seleção olímpica. Mais chamado. Foi para aquela seleção olímpica no momento que ele estava espetacular. Agora, também essa questão da idade não deve pesar muito para goleiro, principalmente. O que pesa é o fato de ele nunca ter sido chamado, de não ter uma história com a camisa da seleção. Mas, sei lá, eu por mim até chamaria. Acho que ele está num... Futebol é momento, como dizia o Rubens Minelli. E aí, momento por momento, ele fez um jogo bom que fez agora que entrou. Ele era reserva. Cássio tá bem. O Vanderlei tá bem. Mas e a campanha anterior que vocês estavam comentando? Mas ainda... Mas agora ele teria que novamente mostrar isso. Eu entendi o que você está falando. Tanto que ele nem permaneceu. O Praz melhorou, voltou ao time. Sim, ele teria que ficar. Em jogo que teve como destaques os goleiros Vanderlei do Santos e Jandrei da Chapecoense, o Peixe levou a melhor e venceu a equipe catarinense por 1-0. O resultado manteve o time do técnico Leverkusen na terceira colocação, com 27 pontos, 4 atrás do Grêmio e 10 do líder Corinthians. Veja como foi o jogo na reportagem do Fernando Gavini. A surpresa da escalação do Santos contra a Chapecoense foi Emiliano Vecchio. Ao invés de jogar com 2 volantes, Leverkusen escalou o time com Yuri na marcação e colocou o argentino para ajudar Lucas Lima na armação. O que vale é o entrosamento do time. Se você tem um time que se encaixa com jogadores mais ofensivos, por que não? Que é justamente a gente procura vitórias, então você tem que procurar as primeiras posições. Isso você tem que propor o jogo. Apesar da mudança tática, foi a volta de Vanderlei que mais fez diferença, pelo menos no começo do jogo. O goleiro mostrou estar completamente recuperado. Em apenas 3 minutos, 2 defesas importantíssimas. Tudo sob os olhares de Tafarel, preparador de goleiros da seleção, que estava na Vila Belmiro. Se acontecer a convocação dele, quem é que vai dizer que não é merecido, né? Aconteceu uma evolução muito grande na preparação dos goleiros, principalmente no futebol brasileiro.
Nós temos jogadores ótimos agora. Só que uns estão destoando, né? Que é o caso do Vanderlei. Ele está realmente assim, acima da média, é visto, é muito claro. Apesar da escalação mais ofensiva, o Santos tinha dificuldade para encontrar espaço na defesa da Chapecoense, que marcava com eficiência e ainda chegava com perigo, como na bola de Apodi, que passou perto do gol de Vanderlei. Lucas Lima deixou Kaique cara a cara com o goleiro Jandrei, mas o atacante mandou por cima do gol. Teve também o lance em que o zagueiro Douglas Grolli furou, mas Thiago Ribeiro não estava esperto o suficiente para aproveitar. O voleio de Serras no travessão logo aos 2 minutos deu a impressão de que o segundo tempo seria do mesmo jeito que o primeiro, mas não foi. Jandrei inverteu de papel com Vanderlei e fez de tudo para salvar a Chapecoense. Pegou o forte chute de Matheus Ribeiro. Salvou a Chape também quando Lucas Lima o encarou cara a cara. E mostrou muito reflexo para salvar a bola desviada por Kaique. Só não conseguiu evitar que Vecchio recebesse de Lucas Lima, o driblasse e marcasse um golaço completamente sem ângulo. Foi um golaço, né? Foi um gol muito difícil de fazer. Nós achamos até que ele não queria chutar o gol, ele falou que se queria e ficou por aí. Mas foi muito interessante. A assistência para o gol de Vecchio foi de Lucas Lima. A atuação do camisa 10, aliás, rendeu elogios do técnico Levir Coupe, que, no entanto, disse que vai pegar no pé do jogador para melhorá-lo na parte defensiva, pelo menos enquanto ele for do Santos. Por que o Lucas não pode melhorar defensivamente? Se ele tem a consciência de que o futebol exige a marcação e ataque, ele pode melhorar um pouco também ainda na parte defensiva, se colocar melhor defensivamente, fechar mais os espaços, porque ele tem a visão de jogo, então ele é capaz de fazer isso. Eu estou tentando convencê-lo antes que ele seja negociado. O gol de Vecchio com passe de Lucas Lima encaminhou a vitória do Santos, mas o jogo não poderia terminar sem mais uma participação de Vanderlei. Túlio de Melo bateu de fora da área e o camisa 1 fez mais uma grande defesa para garantir mais 3 pontos ao Peixe. Esse jogo não merecia um 0-0, mas foi bem diferente do jogo contra o Vasco. Principalmente porque nós ainda não estamos também contando com todos os jogadores. Tá? Então foi uma vitória num momento muito importante. Então, vamos lá por partes, né? Não vou nem chover no molhado e ficar elogiando o Levir, que isso já acontece todo o programa, toda vez que ele dá uma entrevista coletiva. Sobre o Vanderlei. O Vanderlei, nesse Campeonato Brasileiro especialmente, é um jogo atrás do outro. Ele joga, ele pega tudo. Esse é um nome que, se não tiver na convocação do Tite, na próxima convocação, eu não vou acreditar. É o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Outro ponto, o Levir Coupe está querendo aproveitar enquanto ele tem o Lucas Lima, que, convenhamos, é um baita jogador, né? Mas aí ele quer aproveitar também quando não tiver a posse de bola, né? Ele com a bola nos pés, todo mundo sabe o que ele pode fazer. Agora, sem a bola, como que chama qualquer jogador moderno, né, mestre? Pode fechar, pode ajudar na marcação. Você que é jogador moderno, que corre mais. É o cara que é o atacante que defende. Que defende. Como e se o defensor não ataca. Pois é. E aí eles chamam isso de equilíbrio. Exatamente isso. O meu querido, amado, idolatrado Levir Coupe. Eu acho que não foi bem informado. O Lucas Lima, no ano passado, ele foi um dos principais roubadores de bola do Santos. Então não é exatamente isso. O que acontece é que se sai o Thiago Maia, que é um volante que se projeta o tempo todo ao ataque, se não conta com o Renato, que é um clássico, meio de campo clássico e tal, que tanto marca quanto arma, aí ele tem que jogar com o Yuri, que é extremamente defensivo, o Vecchio Zimara, porque sei lá o que vai dar esse cara, né? E fez um golaço, que beleza.
gol espírita, né? Sem ângulo e tal, que nem fez o Thiago Neves. Mas então aí, muito espertinho o Levi, assim, eu preciso que o Lucas Lima venha mais atrás. Mas se o Lucas Lima vier muito atrás, quem é que vai dar aquele passo pro Vecchio fazer o gol? É a história do cobertor curto. Tudo bem, vocês querem que atacante marque, porque é moderno. Então que os defensores ataquem, porque é moderno. Claro. Certo? Certo. Gente, nos outros 3 jogos desta quarta, destaque para o Grêmio, que bateu fora de casa o Vitória e encostou no líder Corinthians. Já nas outras partidas, as derrotas de Atlético Mineiro e Curitiba custaram caro para Roger e Pachequinho. A vitória do Grêmio no Barradão começou a ser construída nesse gol de falta de Fernandinho. Ainda no primeiro tempo, o Imortal aumentou a vantagem com Arthur. Na etapa final, David diminuiu para os donos da casa, mas Ramiro finalizou de fora da área e fez o terceiro do time gaúcho, fechando o placar. Vitória 1, Grêmio 3. O Bahia venceu o Atlético Mineiro por 2-0 na Independência. Juninho foi quem marcou os gols do tricolor da Boa Terra. O triunfo dos visitantes resultou na demissão do técnico do Galo, Roger Carvalho. Quem também se deu mal nessa rodada foi o Curitiba. A derrota por 4-0 para a Ponte Preta no Moisés Lucarelli foi a gota d'água para a diretoria do Coxa, que acabou demitindo o treinador Pachequinho. Léo Arthur, Luca e Sheik, 2 vezes, foram os autores dos gols. Você vê, o Curitiba chegou, tá ali na ponta da tabela, no começo do campeonato, agora já demite o treinador. Já anunciou o Marcelo. Segundo. Nesse Brasileirão. E já anunciou o Marcelo Oliveira, que por lá teve uma passagem fantástica, né? Quando esteve, chegou a ficar quase 28 jogos de invencibilidade. Entrou para o Guinness. Isso. Então foi uma invencibilidade fantástica. Então o Marcelo Oliveira está voltando. Ele que foi tão questionado nos últimos clubes por onde passou. Atlético Mineiro e também o Palmeiras. E falando em Atlético Mineiro, o Roger também não segurou, né? O Roger, que a gente tanto bem já falou dele, mas não conseguiu fazer um bom trabalho no Atlético, porque não acontece, né? No futebol brasileiro, o cara perdeu 2, 3 jogos e já está na rua. Ganhou o Campeonato Mineiro, estava líder na chave da Libertadores. Está mal no Campeonato Brasileiro, mas está mal assim. Diante da perspectiva de que deveria estar muito melhor, pelos jogadores que tem. Claro. Né? Mas não sei lá o que aconteceu, eu não sei o que acontece com esse rapaz, ele me passa a sensação de que está muito à frente da imensa maioria dos treinadores brasileiros. Mas, enfim, é o Cartola, não adianta, perdeu, cai fora. Pois é, e ele por muito tempo argumentou que o problema do Atlético Mineiro era justamente a falta de tempo para treinar. Um calendário muito puxado, jogadores com lesões, aí joga na quarta, joga no... Pois é. Mais ainda daqueles que estão disputando Libertadores, né? Pois é. E esse foi o argumento que ele utilizou. Até cheguei a entrevistá-lo aqui também quando enfrentou o São Paulo, e ele tem repetido isso, que era justamente o problema do calendário. Por isso que o time não conseguiu render aquilo que se esperava. A questão é que o Atlético começou na condição de favorito ao lado de Palmeiras e Flamengo. E o curioso nesse negócio do futebol brasileiro é que há sempre aquela valorização do jovem, né? O jovem sempre surge com uma grande esperança, uma coisa. E então fala-se muito no velho Cartola velho, com esses hábitos velhos de demitir. E o Atlético tem um jovem lá como presidente também, articulado, fala bonitinho, tudo. E não sabe. Na hora de executar, tudo igual. De segurar a pressão, é a mesma coisa. Falando em técnico, né, rapidamente também, só para citar o Sport, né, que sob o comando do Luxemburgo aí tá, né? Tá lá bem lembrado. Ameaçado do rebaixamento, tá aí brilhando no Campeonato Brasileiro. Projeto.
Isso é projeto. É, projeto. Professor ultrapassado, nada. Que isso? Tênis. Após conseguir um feito pra lá de especial em Wimbledon, no último fim de semana, Marcelo Melo retornou ao Brasil e falou sobre sua conquista. O repórter Fernando Gavini acompanhou. Marcelo Melo fez história no último sábado. Foi o primeiro brasileiro campeão em Wimbledon desde 1966. Em suas mãos, o troféu que levantou em Londres. O primeiro homem do país a ganhar o torneio em 140 anos de história. Não tive ainda noção do feito, porque foi um negócio que eu sempre sonhei desde pequeno. Né? Todas as vezes que eu vim aqui, que eu falei, o meu sonho era conquistar o Wimbledon. Eu espero, como eu falei depois de Roland Garros, que a ficha caia. Eu acho que essa vai demorar bem mais que o Roland Garros, mas eu espero poder aproveitar o máximo possível. Não foi o primeiro Grand Slam conquistado por Marcelo Melo. Em 2015 ele foi campeão de Roland Garros. E assim como desta vez, se tornou o número 1 do mundo no ranking de duplas. Mas a repercussão desta vez, o tenista já percebeu que está sendo diferente. O avião pousou em São Paulo, um casal me reconheceu dentro do avião e foi muito legal a diferença de reação, porque eu estava até do outro lado e falou, pô, parabéns pelo feito que você acabou de fazer, o Wimbledon, não sei há quantos anos, ninguém... E eles começaram a bater palma para mim dentro do avião, isso não tinha acontecido antes. Então você vê o tanto que o Wimbledon, mais uma vez, torna muito especial essa conquista. Marcelo Melo foi campeão de Wimbledon jogando com o polonês Łukasz Kubot. A dupla começou a jogar junta no começo de 2017. O curioso é que após alguns maus resultados nos primeiros meses do ano, especialmente após o Rio Open, a dupla por pouco não se desfez. Na época ficou até um pouco de mal entendido, né, do que eu falei, e depois a gente conseguiu, o principal foi ter conseguido o que a gente vinha buscando, que era realmente o equilíbrio. Felizmente os dois se acertaram. Dos 6 jogos em Wimbledon, 4 só acabaram depois de 5 sets. A final, inclusive, foi uma maratona de 4 horas e 39 minutos contra o austríaco Oliver Marasch e o croata Mate Pavic. Um sofrimento que valeu a pena. Ficou para a história. Momentos inesquecíveis para Marcelo Melo e para o tênis brasileiro, que o jogador espera que sirva para ajudar o esporte a crescer no país. Eu acho que é muito importante, especialmente para as pessoas, para os juvenis que estão começando a jogar, né, para eles acreditarem que que pode chegar lá independente, às vezes de uma estrutura que às vezes não é ideal. Então é importante a gente continuar tentando conquistar mais títulos para no momento ajudar quem está começando ou quem está desenvolvendo, para lá no futuro ter mais jogadores, que aí a roda fica mais fácil e mais jogadores vão vir. Voltamos a falar do líder, Corinthians, que depois de empatar com o Avaí em 0-0, viu a distância para o Grêmio diminuir para 6 pontos. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o desembarque do Timão aqui na capital paulista. Anitta, com o empate de ontem, o Corinthians ainda se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, mas viu a diferença para o Grêmio diminuir. Agora, ela está na casa dos 6 pontos. Hoje a delegação chegou no início da tarde aqui na cidade de São Paulo. O desembarque foi muito rápido dos jogadores do Corinthians e Rodriguinho conversou com os jornalistas, falando desse momento onde a equipe acaba, mesmo sendo líder, pressionada, pois já são 2 jogos sem nenhuma vitória. Quando a gente está ganhando, está invicto, a gente não pode perder para que isso não... Isso é uma pressão também para que a gente continue invicto, né? Quando a gente... Dois empates, a gente já tem uma pressão para ganhar. Sempre existe pressão aqui. É bola ou é secação demais? Não, isso aí não entra aqui não, né? Secação não existe. A gente está bem consciente do que a gente está fazendo. Os resultados não apareceram nesses últimos 2 jogos, mas a equipe vem demonstrando um perfil de jogo muito bom, né? Rodriguinho, fala um pouquinho da ausência do Jadson, né, por um mês, e essa dúvida em relação ao Pablo. O Corinthians tem elenco para suprir essas ausências? Sim, lógico que tem, né? Já demonstramos outras vezes, quando necessário, que os jogadores que entraram e corresponderam. Lógico que a gente fica triste pela saída do Jadson, que é um jogador importantíssimo para a nossa criação. Mas o Fábio vai buscar alternativas para que possa ser suprido da melhor forma possível. Agora Fluminense fora de casa. Jogo difícil, né? Vai ser mais um jogo difícil. No Brasileiro não tem nenhum jogo fácil.
são todos pedreiras, mas a gente também, como eu falei, pela forma que a equipe joga fora de casa também, nos dá uma confiança para que possamos, quem sabe, conseguir um bom resultado lá, sabendo da dificuldade que vai ser, mas a gente está bem focado. Com humildade a gente vai chegar lá e tentar buscar nosso resultado. Além do empate de ontem, o Corinthians não traz boas notícias para a capital paulista. Pablo voltou contundido, lesão muscular na coxa direita, vai submeter a um exame de ressonância nos próximos dias e poderá ser desfalque na sequência do Campeonato Brasileiro. Pior que isso é a situação de Jadson. O jogador fraturou ontem 2 costelas, ficou em Santa Catarina e só volta à equipe daqui pelo menos 30 dias. Com isso, o técnico Fábio Carilli amanhã começa a acertar o time. E ele tem mais um problema, porque Marquinhos Gabriel, que é o substituto imediato de Jadson, recebeu o 3º cartão amarelo e também fica de fora. Do aeroporto de Guarulhos, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Vai dar uma mexida com o Corinthians, sim, talvez na questão psicológica, mas me parece um time muito forte psicologicamente. Sabe, pode ter uma leve tensão, mas não acredito que nada que vai perturbar, não. Tanto que o aproveitamento do Corinthians fora de casa é fantástico, é igual, praticamente igual ao aproveitamento que ele tem em casa. Então jogar fora não assusta o Corinthians. Não. Essa não é a questão. A questão me parece que é exatamente a sequência de tropeços, vamos dizer assim, não de queda, que pode abalar a confiança do jogador. Você vê, já os repórteres já estão perguntando sobre isso. Pablo. Quer dizer, já entra a cabecinha do cara, ele já vai para casa, já conversa com o outro companheiro, escuta... Será que né? Será que o Renato tem razão? Então, isso tudo, o futebol é um universo complexo, cheio de interferências de todo tipo e tal. E isso aí pode realmente prejudicar o Corinthians. Mas, olha, eu acho que o principal mesmo é manter o time com os jogadores em boa condição física, sobretudo, porque esse esquema de jogo do Corinthians exige muita aplicação. Isso é verdade. Exige muito do físico do jogador. Então, com o correr do campeonato, a tendência é você ir baixando o físico, né? Aí pode complicar. Fico imaginando o Renato que não falou ontem. Não falei. Ele deu uma zicada básica, né? No São Paulo, a quinta-feira teve como destaque a apresentação de mais um reforço para a sequência dessa temporada. Adriano Dolfi mostra pra gente. 28 anos, 1,93 m, o zagueiro Aderlan foi oficializado como o novo reforço do São Paulo. O jogador, que saiu de Pernambuco para atuar em Portugal e na Espanha, está realizando um sonho. Já tinha outros pretendentes, né? Era Olympiacos e outras equipes. E já estavam bem encaminhadas, não comigo, mas com o Valência. Mas quando veio o São Paulo, eu não pensei 2 vezes, eu falei que queria negociar com o São Paulo, queria e deu tudo certo. Cara, eu vivo São Paulo. Tem gente que me conhece e vai falar a verdade. O cara é São Paulino mesmo, porque sofri muito já. Também já muito feliz também, mais feliz do que triste, né? É a minha grande chance aqui, porque é uma coisa que eu sempre quis, sempre sonhei. E vou honrar essa camisa. Aderlan tem a trajetória parecida com a de um jogador que reforçou o rival de muro, o Palmeiras. Daverson e o zagueiro são tão parceiros que Aderlan se emocionou ao lembrar as dificuldades na carreira e as passagens pelo futebol português e espanhol. Eu fico com um nó na garganta porque eu nunca tive condições de comprar uma camisa de São Paulo. E, infelizmente, meu pai e minha mãe também nunca teve condições. Eu, até um tempo atrás, é difícil falar porque é uma coisa que dói, sabe? Mas graças a Deus eu estou realizando o sonho de muita gente que quis também que eu estivesse aqui. Você conhece o Daverson, que se apresentou aqui no Palmeiras, porque a apresentação dele foi parecida com a sua, ele também se emocionou? Ele é aquilo ali, ó, engraçado, sempre fala, se emociona. Eu vim no mesmo voo que ele
Eu falei, olha, tu não vai quebrar na coletiva não, pelo amor de Deus, velho. Aí ele falou, não, que nada, eu vou sentir lá, se tiver de cantar, eu canto. Eu falei, meu Deus do céu. Aderlan, que vai utilizar a camisa 32, falou sobre as suas características em campo e o fato de encontrar um ídolo do clube, agora como colega de posição, o uruguaio Lugano. Para mim é uma honra estar do lado dele, assim, é uma conquista, porque eu já passei por alguns clubes e vi algumas referências, mas como São Paulino ver um ídolo do lado aqui e também poder passar por experiências que ele passou também, ele ajuda. No primeiro dia também já me falou, perguntou como é que tá, já tá bem e tal. E pra mim, cara, feliz demais. Não chora, Aderlan. Não chora que eu fico doída, dá vontade de apertar ele. Não chora, tá bom? Ó, resultado final da nossa enquete. Renato Gaúcho teve razão ao dizer que o Corinthians ia despencar na tabela do Brasileiro? Sim, 80%. Minha ficha vai despencar. Um beijo, gente. Até daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. E seguimos firme e forte.